Shabbat Shalom, mais uma vez, amados irmãos. Shabbat Shalom. Queridos, porção dupla para Shur, Aharei Mod, depois da morte, Kedoshim, santificação. Esse é o eixo central de toda a Torá. Sede santos, porque eu, Adonai, o vosso Elohim, sou santo. Está em Vaikra, Levítico, capítulo 16, 1 até o capítulo, as duas, até o capítulo 20 e 27. Temos Haftarah em Amós, capítulo 9, 7 a 15, Brit Hadashah, Hebreus 9, de 11 a 28, e 1 Coríntios 6, 9 a 20. O tema central, queridos, será aproximação. Corban, sacrifício, significa aproximar-se. Quando nos aproximamos do Eterno. A nossa aproximação junto ao Eterno, quanto mais nós nos aproximamos, mais nós nos santificamos, buscando a restauração, a retificação. Então esse é o caminho para nós. A nossa caminhada inexoravelmente passa por isso. Essas duas porções, elas formam uma das colunas mais profundas de toda a Torá. Aharei Mod, depois da morte, começa com a lembrança da morte de Nadav e Avihu. Kedoshim Santos começa com a ordem mais elevada dada a Israel. Kedoshim Tiriu Ki Kadosh Ani, santos sereis, porque eu, Hashem, o vosso Elohim, sou santo. Essa conexão, queridos, ela é absolutamente perfeita. Por quê? Porque não existe santidade sem aproximação correta. Não existe aproximação correta sem temor. A palavra diz, que o princípio da sabedoria é o temor do Eterno. E não existe temor verdadeiro sem transformação interior. É aquilo que eu falei, nós não podemos viver de performance. Tem que haver uma transformação interior. Quando na Brit Hadashah fala de novo nascimento, nova criatura, diz respeito a isso aí, pessoas transformadas. Shaul, ele fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Adonai. No capítulo 16 começa falando de Yom Kippur, a expiação, o dia da expiação. Segue falando aí do sacrifício pelo próprio sumo sacerdote, a forma como ele entrava no Santo dos Santos e aquilo que o ritual que ele tinha que cumprir. Inclusive foi o descumprimento desse ritual que resultou na morte de Nadab e Avihu. Depois do sacrifício pelo povo, a festa anual da expiação, a partir do verso 29. No capítulo 17 nós temos aí as instruções acerca da matança dos animais, a proibição de comer sangue, obviamente. Diga-se, gente, a proibição de comer sangue está lá em Atos, Brit Hadashah, no capítulo 15. Então nós sabemos que o mundo romanizado aqui no Ocidente, nada obstante estar no livro de Atos, na Brit Hadashah, isso não é cumprido, o que por si só já é um paradoxo. Como que depois de um concílio em Jerusalém, dos líderes da congregação, onde fica determinado, não vamos impor outros ônus àqueles que estão se achegando à nossa imuná, mas tão somente que se abstenham da idolatria, da imoralidade sexual, da carne sacrificada, da carne de animais sufocados e do sangue. Por quê? Porque a Torá é lida todos os Shabbatot nas sinagogas, ou seja, aquele que estiver chegando, o Shabat está aí, a pessoa vai guardar o Shabat, ela vai à sinagoga e vai aprender. Simples assim. E nós sabemos que o motivo central da convocação desse concílio foi exatamente que os nossos irmãos, aqueles mais rígidos, eles queriam impor o cumprimento de toda a Torá, para aqueles que estavam chegando. O que por si só é incompatível, porque a Torá ela é extremamente profunda e detalhista. Ninguém consegue fazer isso de uma vez. Isso tem que ser paulatino, então estabeleceu-se
dentro de uma certa prioridade, alguns mandamentos mais importantes, para que a pessoa, se ela está realmente interessada, ela possa percorrer todo o processo. Então isso é maravilhoso. No capítulo 18, gente, nós temos aí as relações, os casamentos ilícitos. Quando a Brit Hadashah fala de relações sexuais ilícitas ou imoralidade sexual, está se referindo a Vaikra, Levítico 18. Então aqui é a parte legal da coisa, é o fundamento legal, uma remissão para a Torá. Não há como entender relacionamentos ilícitos, imoralidade sexual, se não for por meio da Torá, é óbvio. Porque o próprio conceito de pecado, 1 João capítulo 3, verso 4, diz que pecado é a transgressão da Torá. E para aqueles que dizem que não há mais a Torá, que a Torá já não é mais válida, não há mais pecado. Se não há mais pecado, vai falar de Mashiach, de Messias, para quê? Não faz nenhum sentido. Então nós percebemos o que? Contradições que vão anulando raciocínios, e que por si só, obviamente, caem por terra. E aí, como nós estamos sendo capacitados pelo Eterno, Ezequiel 36, 26, ele nos dá o Ruach HaKodesh para que nós aprendamos a obedecer os seus estatutos, ordenanças e mandamentos. E com isso nós somos capacitados a anular sofismas. Então, o que é um sofisma? Mistura de mentira com verdade. É o fermento que leveda toda a massa. É a mosca no perfume do perfumista. Então, assim, isso põe tudo a perder. E nós, conforme Paulo adverte, Shaul adverte a Timóteo, procura apresentar-te ao Eterno como um varão aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então nós temos que lidar com isso com maestria, com zelo. O Eterno diz: se diligentemente obedeceres, e só sendo diligentes para que sejamos libertos dessas armadilhas. No capítulo 19, repete aqui algumas instruções, fala também aqui no 18 ainda, verso 19, uniões abomináveis, aí a questão da homossexualidade. E no capítulo, fala também de pesos e medidas justos. No capítulo 20, as penalidades de diversos crimes, ou diversos pecados, Aqui está aparecendo o Código Penal, não há lei, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Para o pecado é a mesma coisa. O pecado ele tem uma tipificação na Torá e, lógico, tem a pena para a transgressão. Queridos, interessante que o capítulo 16, antes de entrar em Yom Kippur propriamente, o Eterno trata aqui a Hareimot, a morte de Nadav e Avihu, ensinando aí o perigo da aproximação errada. Então, recapitulando aqui, nós falamos disso na semana passada, o perigo da aproximação errada. Boa intenção, boa intenção, só que boa intenção não basta. Tem que atender aos comandos tais quais eles foram estabelecidos. Então o Eterno dita normas muito claras, sobretudo no que diz respeito ali à presença dele e ao sacrifício que se daria no Santo dos Santos. Quem poderia entrar, a quem o Eterno deu autoridade para acessar o Santo dos Santos? Apenas ao sumo sacerdote. E aí nós vemos aí Nadav e Avihu entrando em um local que não lhes era permitido entrar. E aí as outras coisas concomitantes que fez com que eles fossem eliminados do meio do povo. Yom Kippur ensina o caminho então da reconciliação. E aí, gente, a próxima porção, Kedoshim, olha que interessante. O Eterno começa lembrando aqui que a morte de Nadav e Avihu ensina o perigo da aproximação errada. Yom Kippur é o caminho da reconciliação. E Kedoshim é como
viver depois da reconciliação. Ou seja, hoje nós temos um sumo sacerdote, Yeshua, conforme Hebreus descreve, temos um sumo sacerdote que nos reconcilia com o Pai. A palavra também é clara em relação a isso, e o Eterno estava em Yeshua reconciliando consigo mesmo o mundo e nos deu o ministério da reconciliação. Agora, após a reconciliação, Kedoshim, ou seja, como vamos viver agora que fomos reconciliados? Vai e não peques mais. Isso, vai e não peques mais. Só que o sistema romano não diz isso, né? O sistema romano diz que Yeshua cumpriu tudo, fez tudo e que nós não precisamos fazer mais nada. Nós não podemos associar o sacrifício do Mashiach a nenhum outro ato exterior. Como assim? Né? Então, nota-se aí, gente, mais uma vez, um sofisma, uma falácia, né, que é ensinada mundo afora e que tem muita gente caindo nisso, muitos de forma consciente, porque é conveniente pensar assim, né, e outros por ignorância. Ignorância, diga-se, falta de conhecimento. O que não vai lhes isentar de culpa, né? Não vai lhes isentar. Ninguém se excusa de cumprir a Torá alegando que não a conhece. É o mesmo princípio do Código Penal, a mesma coisa. Ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Eu não sabia que não era crime. Bom, o fato de você não saber não vai te isentar da pena. Então, para o pecado é a mesma coisa. E o Eterno já adverte lá em Oséias 4,6 que o povo está sendo destruído por falta de conhecimento. E aí há a questão da negligência. Se não buscarmos, se não conferirmos, na Brit Hadashah fala muito dos berianos, né, que conferiam nas escrituras se as coisas de fato eram assim. Esse é um princípio de zelo. Alguém que tem respeito com a palavra, tem temor do Eterno, o mínimo que se deve fazer é conferir nas escrituras. Não se trata de nenhuma desconfiança, trata-se de compreender que se o que está sendo ensinado está em consonância com os princípios da palavra ou não, simples assim. Então, queridos, em termos de discipulado, não basta entrar no santo dos santos, é necessário ser transformado por essa entrada. Quando o sumo sacerdote fazia sacrifício por si, supondo que ele não estivesse apto, ou que esse sacrifício não fosse aceito, o que acontecia? Ele morria. Então a coisa não é tão simples, é só apresentar, é só cumprir um ritual. Não é só isso, né? Tem a forma certa, a kavaná, a intenção e o que está no íntimo. Se de fato tem ali um desejo por transformação, por retificação, né? Se não houvesse esse desejo, ele era eliminado. Então, primeiro por ele, depois pelo povo, né? E pelo povo, raciocinem comigo, vamos supor, o sumo sacerdote fazia a oferta pelo povo, só que o povo, a intenção deles, eles não tinham uma real intenção de retificação. O Eterno aceitava o sacrifício que foi feito ali ou não? Acho que não. É óbvio que não. É óbvio que não. Então, havia um trabalho de conscientização, de autoanálise, claro, né? Dia de Yom Kippur, ele é precedido de uma série de cuidados, né? Para saber como passar por Yom Kippur, um período de autoanálise, de retificação, para que efetivamente haja o perdão. Agora, o perdão, ele zera a conta, mas ele nos dá uma advertência para prosseguimento, qual seja, permaneça santo. É o que Yeshua fazia, vai e não peques mais. Então esse é o verdadeiro serviço do reino. O acesso, gente, a Haremot mostra isso. Falou, capítulo 16, falou o Eterno a Moshe, depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante de Adonai. Então disse Adonai a Moshe: dize a Arão teu irmão que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra.
porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Uma ordem clara para Arão, que era sumo sacerdote. Vamos supor que Arão negligenciasse isso aqui e entrasse de qualquer forma. O que ia acontecer? Que isso, gente? Mas é Arão, no final de contas, irmão de Moisés, o Eterno nomeou o sumo sacerdote. Entendeu? Então o Eterno não faz acepção, ele deu um comando, obedeçamos, cumpramos, sejamos zelosos nesse comando. Então não, a coisa não está, gente, em apenas fazer. Né? Toda vez que eu oro no Shema, né? Eu me atento demais para aquele termo qualificativo da minha ação, se diligentemente obedecer. Então não basta obedecer, tem que obedecer com a intenção, uma kavaná correta de zelo, de diligência. Né? Nós estamos acostumados a fazer as coisas de qualquer forma. É a famosa meia boca, né? Vamos fazer meia boca, está de bom tamanho. É aquela coisa da média, né? Faz uma coisa muito boa, outra coisa muito ruim, média 5, passei e está tudo certo. Relaxado. O Eterno não fala de relaxamento, ele fala de diligência. E ele diz que se não for de forma diligente, nós podemos morrer. E aí tem ali, ó. Se diligentemente fizermos, nós vamos comer o melhor dessa terra. Em resumo, é isso que está escrito. Agora, se negligenciarmos, nós seremos ceifados. Está ali também. Inclusive, o nosso povo faz oração bem baixinho, como se o Eterno não pudesse ouvir. Que ele está dizendo ali, ó, não vai ter colheita, não vai ter chuva. E vocês serão eliminados da terra. Não adianta falar baixinho. É o mesmo tom. O Eterno nos trata a todos com a mesma medida. Aqui fala de pesos justos, medidas justas. O Eterno não faz acepção de pessoas. Aqueles que se achegam a Ele, se aproximam da forma correta, com a intenção correta, com certeza será ouvido. E o contrário também é verdadeiro. Então, acesso à presença do Eterno exige ordem. Então, gente, no caso de Nadav e Abiú, eles se aproximaram, mas morreram. Então, o problema, a questão aqui, que não era a forma correta, como eu disse, eles desobedeceram. Então, essa forma resultou na morte deles. Isso está em Levítico 10, estudamos semana passada, de 1 a 3. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este puseram incenso, e trouxeram fogo estranho perante Adonai, o que não lhes ordenaram. Então saiu fogo de diante de Adonai e os consumiu, e morreram perante Adonai. E aí o Eterno responde o quê? Olha aqui, disse Moshe a Arão, isto é o que Adonai falou, dizendo: serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Ou seja, serei santificado naqueles que chegarem a mim. A santidade está diretamente ligada à forma da aproximação. Nós já falamos aí dos outros casos, onde a pessoa com boa intenção fez, mas foi punido por isso. Então, cumpre-nos conhecer as instruções e ser o mais fidedigno possível em relação a elas. Salmo 24:3 diz: quem subirá ao monte de Adonai? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Ou seja, não é qualquer um, não é de qualquer maneira. Para subir exige pureza, exige uma kavaná correta. Lá em Hebreus 10:22 diz: cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de emuná, tendo o coração purificado da má consciência. Então, a Brit Hadashah confirmando aí o mesmo princípio. A Brit Hadashah, gente, por que eu amo a Brit Hadashah? Porque a Brit Hadashah é uma confirmação da Torá, é a Torá em funcionamento. Eu não saberia, por exemplo,
várias situações de como fazer se eu não lesse a Brit Hadashah. A Brit Hadashah, ela molda o nosso caráter, ela nos apresenta instrumentos de retificação, né, de um povo que tinha, lógico, o atributo da santidade, mas que agora estava num elevado padrão. Qual padrão? A semelhança de Yeshua, aquele que conseguiu cumprir integralmente a vontade do Pai, que foi capaz de renunciar-se a si mesmo, a sua própria vontade, para fazer a vontade do Pai. E nós temos que seguir o exemplo dele, né? Então, confirma que a aproximação exige purificação, exige intenção correta. A santidade, gente, só para concluir, que não começa no comportamento externo. É muito fácil parecer santo. Isso é muito fácil. Essa é a parte da fantasia, né? Nós conseguimos nos travestir de santos, né? Agora, a questão é o coração. Estamos sendo submissos ao Eterno? Quem efetivamente está nos governando? Eu digo que sigo o Eterno, mas eu continuo no controle, né? Ou efetivamente eu estou sendo guiado pelas instruções do Eterno? O Eterno é quem está gerindo a minha vida. Então, culto ou serviço sem submissão é um fogo estranho. Provérbios 1,7, já falei, o temor de Adonai é o princípio do conhecimento. Então não diz que o temor é um detalhe, gente. É um princípio. Sem temor não existe fundamento espiritual. Olha aí. É uma coluna, é um alicerce, né? Eclesiastes 12:13 fala: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme ao Eterno e guarde os seus mandamentos, porque isso é facultativo. É facultativo? Isso é o quê? Dever. Isso é dever de todo homem, ou seja, de todo ser humano, né? Temor e obediência, queridos, são absolutamente inseparáveis. Quem diz amar o Eterno, mas não teme a sua santidade, não compreendeu quem verdadeiramente ele é. E a coisa é séria, porque a palavra diz que sem santificação ninguém o verá. Nós estamos trabalhando, né, o tempo todo, para herdarmos o Olam Rabá, o mundo vindouro, para estarmos com Ele. Agora, como estaremos com Ele se nós não nos prepararmos? Se nós não atendermos ao comando da santificação, Kedoshim, a parte ali depois da morte, a parte da penalidade, do Yom Kippur, que é a purificação, de entender o sacrifício do Mashiach, tudo certo, tudo certo. Agora vem a contrapartida. A contrapartida é a santificação. Santificação depende de nós agora. É aí que entra o nosso livre-arbítrio. O Eterno diz que Ele coloca diante de nós a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolham a bênção, escolham a vida. Compete a cada um de nós. Então agora, na caminhada, no processo, suportando esse processo, nós fazemos as escolhas. E aquilo que eu falei a vocês, gente, é triste, muito triste, saber que nós declaramos que amamos o Eterno, que nós somos cumpridores dos mandamentos e tal, e o Eterno fala assim: é mesmo? Então peraí. Ele coloca um prato na sua frente e você já sucumbe. Ele manda alguém fazer um convite de um evento e você sucumbe. Ele te chama para trabalhar num dia que não pode trabalhar e você sucumbe. Ou seja, já sacrificaram o Eterno? Vamos no básico, né? Se fosse pensar bem, já lá. Não, sem dúvida. Todos esses exemplos, gente, demonstram o quê? O que está efetivamente no nosso coração. A Kavaná não está alinhada, ela não está retificada. Não houve ainda a verdadeira techuvá. A techuvá, gente, está naquele status de Nicodemos ali, que Yeshua vira para ele e fala assim: olha, se você não nascer de novo, não vai herdar o reino, não vai ver o reino. Como assim nascer de novo?
né? Falando ali para uma pessoa extremamente versada na Torá, conhecedora dos princípios, mas que estava moldada por ritos externos. E Yeshua conhecendo a nossa natureza. É por isso que ele bate tanto, gente. Yeshua, ele pega no âmago do problema do ser humano, que é o coração. Ele fala disso, ele repete provérbios, né? Do coração procedem todos os desígnios do coração. Vigia o coração procede tudo. Então Yeshua trata isso, né? E aí ele diz, por exemplo, aquele que não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. É uma condição sine qua non, mas Yeshua está pensando em alguma vantagem? Não, é questão de intenção. É aquilo que eu falei da cláusula de reserva. Eu faço um negócio com você, mas eu tenho uma carta na manga. Eu deixo aqui é o caso de Ananias e Safira. Nós vendemos por 1 milhão, mas vamos falar que nós vendemos por 500 mil. Vamos segurar uma carta na manga aqui. Deus está olhando. Não existe. Entendeu? Então essa é a diferença, gente, do agir conforme a vontade do Eterno ou agir conforme a nossa vontade. Quando nós agimos pela nossa vontade, nós deixamos incidir essa cláusula de reserva. E por isso nós já estamos reprovados. Sem dúvida nenhuma. O Eterno é quem sonda o nosso coração. Então, se nós não entendermos essa santidade do Eterno, nós também não temos como nos aperfeiçoar nessa santidade. Lá em Êxodo 20 fala assim, gente: o Eterno veio para vos provar. Olha aqui, é o que eu falei das situações. A primeira situação, o Eterno veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Isso está essa palavra, gente, ela é repetida por João lá na frente. Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então, nós somos instruídos o tempo inteiro para não transgredir, não sair do prumo, não sair do alinhamento que ele estabeleceu. Para a nossa vida mesmo. Sim, claro, para que recebamos bênçãos. Gente, reverência para com o Eterno não é um medo servil, aquela coisa assim, não, o Eterno é um patrão rigoroso. Não é isso. É uma reverência governadora. Eu reconheço a soberania do Eterno, eu sei quem o Eterno é soberano. Eu permito me dirigir por Ele. Eu me permito seguir as instruções dele, porque as instruções estão aí. E nós já falamos, alguém até me questionou essa semana, como conciliar isso com um provérbio lá que fala que o coração do rei está na mão do Eterno, ele o inclina segundo o seu querer. Fica parecendo que o Eterno está ingerindo na autonomia, e não está. Agora, como conciliar isso? Aí precisa de uma análise mais aprofundada para entender essas coisas. Então, gente, o temor ele existe para que não pequemos, que nós tenhamos a consciência que nós estamos ofendendo a santidade do Eterno. Isaías 59:2: os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Elohim. Então, se faz separação, se tem risco de ruptura, somos loucos de romper. E aí, nós sabemos isso até pelo meio ocidental mesmo, a oração que Yeshua faz lá no madeiro, Pai, por que me desamparaste? Houve uma ruptura. Porque ele pecou? Não, porque ele assumiu o pecado da humanidade.
Agora, assumiu para que a humanidade continuasse pecando? Nenhum sentido isso. Né? Então, gente, sem esse temor ocorre o que nós vemos aí à torta e à direita, né? Uma banalização do pecado. Já não chama o pecado de pecado. É autismo, é depressão, é fraqueza, é não sei mais o que, não sei mais o que. Não estou dizendo que essas coisas não existem. Eu só estou dizendo que não podemos utilizar isso para justificar o pecado. Porque daqui a pouco vai falar que eu estou falando coisa que eu não estou falando. Não é isso. Eu estou dizendo que nós somos muito bons, gente, em arranjar desculpas para transgredir a Torá do Eterno. E conseguimos as melhores desculpas para nos auto-enganar. Isso é sabotagem, autossabotagem. Essa é Yetzirah, ficando em evidência em nós. Então, nós precisamos de um nível de relacionamento com o Eterno, e aí o processo de refinamento da contagem do homem, ele serve para isso, para nos mostrar verdadeiramente quem somos. Só vendo, só sondando mesmo. Quem mexe na construção e sabe o que é a sondagem, né? Enfia uma sonda lá na profundeza e sai rasgando aquele negócio. Então, só quem se autoconhece vai entender o que precisa realmente ser feito em cada um. Nunca vai estar com os outros. Para que se alinhe, para que se retifique, para que apresente ao Eterno aquilo que Ele espera que nós façamos. E não banalizemos, nós não podemos banalizar a Santa Torá do Eterno. É aquilo que eu falei, nós somos bons em arrumar desculpas. Então, trabalhar no Shabat, tudo bem. Qual é o problema? Eu preciso tratar do meu filho, eu preciso colocar pão na minha mesa. Essa é a desculpa. Só que aí tem outro mandamento, o mandamento do Shabat está no mesmo não matarás. Aí o cara, ele quer fazer techuvá, e nós, no processo de techuvá, nós descobrimos que ele é o quê? Ele é mercenário, ele mata para ganhar dinheiro. Mas ele precisa tratar da família dele, e aí? Qual que é a diferença? Está na categoria de mandamento, mas ele precisa colocar pão na mesa. Então, percebam? Techuvá é mudança de vida, é novo nascimento, é nova criatura. Meu amigo, que você tem que morrer. Morra para o velho homem, nasça alguém agora que quer fazer a vontade de Deus. Isso não é da vontade do Eterno. Quem vai dar chuva, pão? E aí, agora é uma nova caminhada, uma nova direção. Mudança de mente, mudança de atitude. Metanoia significa a reestruturação mental que resulta numa ação prática. Nós não mudamos a nossa mente para permanecer da forma como estávamos. Não faz sentido. Exatamente. Hebreus 12, 28 fala assim: retenhamos a graça, famosa graça, pela qual sirvamos a Adonai agradavelmente, com reverência e santo temor. Mas peraí, está falando de graça e aí eu vou ter que servir a Deus de forma agradável, com reverência e temor, mas Yeshua já não fez tudo? Eu vou ter que fazer isso? Porque o nosso Elohim é o quê? Fogo consumidor. Advertência de Shaul. Olha para você ver, ele associou graça com servir ao Eterno de forma agradável, com reverência e temor, porque ele é um fogo consumidor, mas não é graça. Percebam? A graça, gente, ela não remove o temor. Não remove. Muito pelo contrário, ela aprofunda a nossa responsabilidade. Ela evidencia que se nós não agirmos conforme agora os padrões que conhecemos, nós seremos responsabilizados com muito mais rigor. A palavra fala sobre isso, não torneis muito de vós mestres, porque à medida que nós vamos conhecendo, nós vamos ser mais cobrados. Verdade. O Elohim da Brit Hadashah,
continua sendo o mesmo. Fogo consumidor. Fogo consumidor. Sem temor. Né? Não há instrução, não há sabedoria. Aproximação sem temor produz irreverência. Gente, essa frase, no nosso meio, ela é muito fácil de identificar. Né? Muito fácil. Aproximação sem temor produz irreverência. É o que eu digo aqui. Quando adentramos essa sala, nós precisamos de reverência. Por quê? Porque aqui se ensina a Torá. Aqui nós damos instruções de retificações, de alinhamento de vida. Precisa de um ambiente reverente, de um coração reverente, de uma kavaná correta para receber a instrução, internalizá-la e querer cumprir. Não existe temor verdadeiro sem uma efetiva transformação interior. Né? Lá em Deuteronômio, Devarim 10, 12 a 16, diz assim: agora, pois, ó Israel, o que é que o Eterno teu Deus pede de ti? Senão que temas a Ele, como teu Elohim, né, para o teu bem. E aí ele dá ordem: circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração. Não é do coração que procede todas as coisas. Está falando que agora não precisa mais circuncidar. É isso que está dizendo? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A circuncisão é Torá e continua válida. Tem o seu momento certo. Não é um ato anterior, senão posterior, senão um selo de justiça de alguém que está caminhando com o Eterno e tem que cumprir o mandamento. Agora aqui está falando de circuncisão de coração. O que é circuncisão de coração? É arrancar, gente, tudo que ainda nos impede de cumprir a Torá. Eu fui convocado para trabalhar no Shabat. Eu não vou. Eu não vou. E se isso está me impedindo de cumprir o mandamento, eu abro mão do meu emprego. Isso não é emprego, gente. Isso é escravidão. Isso é Egito. Egito. Nós estamos na contagem do homem e temos explicado isso dia após dia na nossa reflexão de Provérbios. O Eterno nos liberta, nos tira da escravidão, nos manda contarei para vós, 49 de 50 dias, contagem regressiva aí, dos 50 dias, contarei para vós. Então nós estamos contando na expectativa de receber a revelação da Torá, da instrução do Eterno. Quer dizer, um povo entusiasmado, cumprindo o mandamento de uma forma feliz, porque vai receber a revelação da Torá. Eu vou saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Eterno. Eu quero agradar ao Eterno. Como eu vou fazer isso se eu não conheço as instruções dele? E aí, agora, recebendo a Torá, né, eu posso tirar do meu coração aquilo que me impede de cumprir a Torá. Yeshua fala sobre prioridade. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Adonai e a sua justiça. Então, se eu não faço isso, o que está me impedindo? Tem alguma coisa me impedindo. Minha esposa falou sobre isso aqui. Às vezes é excesso de atribuições. Aí é hora de eu cortar o que está me atrapalhando. Se está me atrapalhando, virou um problema. É bênção demais, irmãos. É bênção demais, que atrapalha o nosso relacionamento com o Eterno, deixa de ser bênção. Olha só, já pensa. A bênção só é completa se cumprir os requisitos. Sobretudo, gente, se nós não estamos gerindo da forma correta. Porque o Eterno diz o quê? Aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. E aquele que é infiel no pouco, não vai a lugar nenhum. Ele vai receber nada. Não tem como confiar em ele nada. Isso vai ser ativado. Então, gente, circuncisão de coração. O temor verdadeiro não termina com um ato exterior. Não é algo externo. Produz uma transformação onde? No coração. Se é para circuncidar o coração,
é interior. Coração aqui é mente, tá, gente? Não é o órgão, seu órgão bonitinho, vermelhinho aqui, não. Não é o centro das emoções, não. É o centro da razão. Que vai mudar as emoções. Jeremias 32, 39, 40 diz assim: dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias. Jeremias 32, versos 39 e 40. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Amém. Glória a Deus. Onde Deus coloca o temor, gente? Então Ele coloca o temor dentro de nós. Não é um ato externo. Não é apenas uma performance, né? Uma atuação teatral. Né? Ele coloca no interior. É por isso que muita gente não vai, porque dói, né? Não quer. E Ezequiel 36, 26, que eu amo, né? Dar-vos-ei um novo coração, e porei dentro de vós o meu Rua, e farei com que andeis nos meus estatutos, ordenanças e mandamentos. Ou seja, transformação interior no coração produz obediência exterior. Se eu permito, gente, porque eu posso não permitir. O Eterno não vai fazer isso à força. Aqui, não, vem aqui, ô Anderson, deixa eu tirar esse coração seu. Não, Senhor, não, vai sim, na marra. Não, ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso. Então tem que haver permissão. O Eterno é cavalheiro. Ele aguarda a nossa permissão. Esse é o livre-arbítrio, gente. Esse é o livre-arbítrio que nós temos. Lá em Mateus 15, 8, diz Yeshua, né? Repetindo o Taná: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Está repetindo o verso do Taná em relação ao eterno. Ele não está falando dele, ele está falando em relação ao eterno. Sem transformação interior, os nossos atos viram performance. Somos atores nesse mundo, né? Que o Eterno nos livre disso. E aí Yeshua confronta exatamente isso, né? 2 Coríntios, Paulo fala assim: purifiquemo-nos de toda impureza, tanto do corpo quanto do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Adonai. Então é um processo, tem que aperfeiçoar. Precisa ser aperfeiçoado no temor do Eterno, né? Então esse temor vai produzir essa purificação, né? E mais uma vez, né? Se não houver transformação, o temor não é verdadeiro, né? É apenas uma religiosidade. Sem temor verdadeiro, sem transformação, não há um temor verdadeiro. Paulo vai falar assim, né, eis que morro todos os dias. É lógico. Esmurro meu corpo, sim. O verdadeiro temor, gente, quebra orgulho, cura todo tipo de arrogância e muda o nosso caráter, né? Isso sim é o que o Eterno aguarda. Essa é a ordem espiritual completa que Ele espera de cada um de nós. Um temor reverente, uma transformação interior, uma santidade real, né? Onde nós podemos realmente sentir a manifestação dele na nossa vida. Yeshua nunca ensinou: venha como está e permaneça assim. Nunca foi isso, né? Ele ensinou: negue-se a si mesmo, tome o seu madeiro e siga-me, né? Olha o crivo dele: negue-se a si mesmo. O que é negar-se a si mesmo? Todas as vontades, carne, consciência. O que é tomar o madeiro? O que é tomar o madeiro? Responsabilidade, né? Expor-se. Ser luz. Ser luz, ser transparente. São Ser elevado. as vicissitudes da vida que eu carrego comigo.
mas estão aqui. Mas eu quero te seguir. Eu quero te seguir. Estou negando a minha vontade. Então agora eu estou no segundo processo. Eu estou trazendo tudo aqui para retificação. Isso é tomar uma madeira. E aí, lógico, eu vou ter condições de seguir. É o terceiro passo. E aí, gente, muitos... esse madeira aqui, arrogante, petulante, irreverente, sem educação, as pessoas não querem abrir mão disso, elas continuam muitas vezes falando que estão fazendo techuvá e sendo dessa forma. Já fizeram. Não tem humildade, não querem saber como aprender, já chega querendo ensinar. Não está cumprindo o requisito estipulado pelo mestre Yeshua. Não é? É o requisito que ele estipulou e que, sem dúvida alguma, está em total harmonia com a Torá. Isso sim é a aproximação correta, é um temor reverente, é uma transformação e vai resultar em santidade. Né? Esse madeiro, gente, é a harei mod. Nós temos que morrer, não é assim? Nós temos que morrer para viver. Né? A nossa velha natureza precisa morrer. Já não vive mais eu, né? Já não vive mais eu, mas Yeshua vive em mim. Né? E essa emuná que eu ora professo, eu professo por causa dele. Porque ele me ensinou como fazer a vontade do Pai. Né? E lá em Hebreus fala que foi removido o sistema sacrificial para estabelecer o segundo sistema. Qual que é o sistema? Fazer a vontade. Isso, fazer a vontade do meu Pai. Olha que maravilha. Então agora o sistema é esse. Eu estou fazendo a vontade do Eterno. É o que Yeshua estabeleceu. Simples assim, gente, sem complicação. Né? Mas nós complicamos demais. Ah não, eu preciso de muitos ritos, eu preciso de coisas externas, eu preciso de fantasias. Não preciso de nada disso. De fábulas judaicas. Shaul fala que não. Cuidado com fábulas. Cuidado. Não é? Eu mandei para vocês um verso, João 8,36, né, falando que se o filho, quem é o filho? Aquele que fez a vontade do Pai, que planificou a Torá, verdadeiramente vos libertar, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quebra todas as amarras, liberta tudo, retifica tudo, alinha tudo com a vontade do Pai. Simples assim. Né? Então, gente, o temor gera transformação, santidade. Né? Após o novo nascimento, aí agora eu vou viver uma vida santa. Kedoshim, santa, separada. Santa, gente, significa separada. Eu agora vou me separar daquilo que me contaminava. Eu não me contamino mais. Agora eu sou guiado pelas instruções do Eterno. Ele vai me dizer como eu devo me vestir, como eu devo me alimentar, como eu devo viver em casa. Primeiro, maridos, amai as vossas mulheres, assim como Yeshua amou a Kehilá. Sério? Tem que fazer isso? Sim. E outra, tem que purificar a sua esposa de acordo com a sua palavra. Não, de acordo com a palavra do Eterno. Purificar pela palavra do Eterno, a fim, com o objetivo de apresentá-la aprovada, sem ruga, mácula ou coisa semelhante. Ou seja, a mulher virtuosa surgindo aí, aperfeiçoada pela palavra. Quem que está ensinando para ela? O marido. Olha o nosso papel. Ah, mas eu não sabia de nada disso. Agora você sabe, agora você vai viver assim. Mulheres, sede submissas aos seus próprios maridos, ou seu próprio marido, né? Esse plural aí não faz sentido. Ao seu próprio marido, como ao Eterno. Que eu vou ter que submeter o meu marido como eu me submeto ao Eterno? Sim. Agora, isso é ilimitado? Óbvio que não.
Não é óbvio que não, nós já falamos sobre isso, princípio de autoridade. Né? Tudo que ultrapassa e faz colidir com a vontade do Eterno, cessa. Então, o marido, a mulher é submissa ao marido desde que esteja em perfeita harmonia com a instrução do Eterno. Se der um comando que confronta, que agride, que colide com a Torá, é óbvio que ela não está sujeita a essa submissão. E tem mulher que acha que é difícil submeter. Será que é difícil submeter a um homem que a ama como Yeshua amou a congregação, que a única preocupação dele verdadeiramente é aprová-la? Morre por ela? Morrer por ela, ele é capaz de dar vida por ela. Ele é capaz de dar a vida por ela. Ô, gente, nós já temos várias características, independentemente de qualquer tipo de instrução, né? Humanamente falando, nós temos características, Deus já nos fez dessa forma. Nós somos provedores e protetores, isso é nato, nós nascemos com isso, isso é natural. Oi? A testosterona faz isso com o homem. Sim, então isso já é natural, só que agora esse natural ele é o quê? Colocado em excelência. Agora você vai fazer da forma certa, você vai ver o potencial desse negócio. Maravilhoso, maravilhoso. Pais, aí o seguinte, né? Marido, mulher, mulher, marido, agora vem filhos, pais. Né? Ajam com seus filhos de tal e tal maneira. Disciplinem seus filhos. Corrijam seus filhos. Instruam, olha o chamar ali. Inculque. Inculcar, gente, não é filhinho, aqui, deixa eu te ensinar um negócio. Não. É inculcar. Não é sugerir. Não é sugerir, é determinar. É disciplina, mais de uma vez, né, nós estamos na quarta-feira, isso aí, a questão da disciplina, gente. A disciplina vence qualquer coisa. Qualquer coisa. Disciplina, fantástica disciplina. Supera o talento. Supera tudo. E só é derrubada pelo meio contaminado. Olha a impureza no negócio. Se um pai permite que o filho fique num meio impuro, esse meio impuro coloca por terra todo o ensino, joga tudo embora. Olha para vocês verem quão terrível é isso. A palavra fala o quê? Ande com o sábio e vai ser sábio. Ande com Tolo. eu falei idiota. Obrigado, tolo. Ande com tolo e vai ser tolo. Produto do meio. Tá sujo demais. Ô, gente, tentar chegar à santidade sem temor, né, é produzir apenas um religioso, coisa que nós não queremos. Então, o nosso temor realmente tem produzido transformação. Olha para vocês verem, gente, o conhecimento é uma coisa, entendimento é outra coisa. Romanos 10:2, Shaul fala assim: porque lhes dou testemunho de que tem zelo por Deus, falando dos nossos irmãos, porém não com entendimento. É possível ter zelo e não ter entendimento. Shaul está se referindo aos nossos irmãos. Eu testemunho para vocês que eles são zelosos, porém sem entendimento, não com entendimento, sem entendimento. Romanos 10, verso 2. A marca de quem é sem entendimento, que não consegue assimilar a essência. Exatamente. Então o que Shaul está falando? Shaul está falando de pessoas sinceramente religiosas, intensamente zelosas, mas fora do alinhamento correto. Não tem alinhamento prático. E conhecimento não aplicado. Isso é uma equação, gente. É zero. Zero, é nada. E zelo sem submissão, gente, vai produzir erro.
Por quê? Porque o zelo sem submissão, ele engrandece a nossa natureza humana, e não a espiritual. E aí, a Deus, essa oração de Saul, para que esse povo seja salvo. Não, exatamente. Inclusive, Shaul, ele se auto-sacrifica. Ele fala assim, eu posso ficar de fora. Ele usa a palavra anátema. Eu posso ficar de fora, eu posso ser cortado, se for para salvar alguns dos meus irmãos. Olha que coisa linda. Esse é o cara que é perseguido até hoje por esses judeus a quem ele falou que morreria. Entendeu? Agora, por que fazem isso? Porque não tem entendimento. Não tem entendimento. Pois não. Posso dar um exemplo? Que Claro. ontem que você refez a resposta para mim. Irmãos, ontem eu estava preparando, nessa correria toda, eu fiquei muito alegre. Deus me deu a oportunidade à tarde de, junto com a minha empregada, preparar o jantar do Shabbat. E eu estava lá naquela alegria, fazendo os pratos, tudo fluindo maravilhosamente e tal. E a ralá já prontinha, crescendo para ir do forno. Eu recebi o telefonema, todo mundo tem uma dormida na vida, né? Deus permite alguém para nos provocar, para a gente exercer a palavra, né? Viver a palavra. Aí chegou a mensagem da pessoa, mas gente, na hora eu parei tudo assim, fiz aquele texto. E esse, peraí, esse é barulho da metralhadora. Ele estava. Irmãos, eu fiz aqui e falei assim, meu Deus, a ralá, o Shabbat, meu Deus, é tudo religião vazia. Eu não posso mandar isso aqui assim, dessa forma, eu preciso checar se é sua vontade dessa forma ou não. E aí eu vejo a importância do corpo do Mashiach. A pessoa mais próxima de uma mulher casada para checar se é certo ou não é o marido, né? E aí na hora eu gosto, toda mensagem que eu vou mandar, eu já gosto de mandar primeiro para ele mesmo, para ele checar e tal, porque pra gente... Eu falo isso só 500 vezes por dia. Mas aí essa mensagem eu já queria mandar, naquele ímpeto da fúria da carne, né, da natureza humana. E aí eu falei assim, não, Senhor, eu quero rugir na hora necessária, mas no espírito, não na carne, né? Eu quero ser valente, eu quero enfrentar as batalhas com coragem, mas no espírito. E aí eu mandei para o meu marido e escrevi, falei, posso mandar assim? Eu quero rugir no espírito, eu quero ser valente, corajosa no espírito, mas não na carne. Aí ele falou assim, tá um pouco incisivo, né? Vamos melhorar esse texto aí. Aí ele falou assim, eu posso fazer para você? Eu falei, claro, eu quero sua ajuda, né? Aí ele refez, irmãos, imediatamente ele me mandou de novo as mesmas coisas que eu falei, só que numa educação. Eu falei assim, meu Deus, e também assim, com a firmeza jurídica, né? Que ele foi falando dos pontos assim, jurídicos e tal. Eu agradeci tanto a Deus naquela hora, pelo corpo do Mashiach, quem estava mais próximo de mim para me ajudar era ele. E aí eu mandei para a pessoa, eu fiquei em paz, não atrapalhou, eu fiquei no zelo do Shabbat, estava todo certinho, preparando o jantar, preparando o lar, mas e a compreensão de não reagir de acordo com a ofensa? Essa é a hora de ter entendimento ou não, né? E aí Deus me abençoou, que ele falou, e quando eu mandei a mensagem, eu me senti como salmista, que fala assim, na hora que ele está na aflição, na luta, que está sendo atacado, ele fala assim, leva-me para uma rocha mais alta do que eu. Então, quando o Senhor nos tira daquela situação, nos coloca numa posição mais elevada, e a gente olha tudo calmamente. E eu me senti naquela rocha a partir daquele momento que eu enviei, a pessoa não teve nem resposta, aquele texto, né? Graças a Deus. E eu me senti assim. Então, eu estou falando porque às vezes a gente tem todo o zelo material aí, do que paga, a mesa de Shabbat, das roupas e tal, e na hora da essência a gente segura e fala, vai ser a minha vontade. Aí a gente cai nesse que o marido falou, né? Zelo sem entendimento. Eu quero animar as irmãs e os irmãos. Quando estiverem na fúria e no alto da fúria, liga primeiro para algum irmão próximo, devo fazer assim ou não? Ah, sim. Né? Porque aí o Espírito colocou na porta, a gente vai usar aquela pessoa para nos ajudar. Glória a Deus. Amém. Então, queridos, Aharemot, depois da morte, quem já morreu aí? Amém. Isso aí, ó. Novo nascimento, são novas criaturas, não é assim? Agora é Kedoshim, santificação. Então nós estamos aprendendo que fazer algo contrário às instruções do Eterno pode nos eliminar, assim como aconteceu com os filhos de Arão.
Temos aqui, eu notei o exemplo do rei Uzias, gostaria de mencionar, 2 Crônicas 26:16, né? O desejo que ele teve de ministrar sem autorização. É o rei. O cara é rei, gente. Sério. Quem quis fazer isso também uma vez? Shaul, né? Rei Shaul ou Saul, né? Também quis fazer isso, né? O cara é rei, é autoridade, deixa eu fazer, né? Olha o que diz o texto, 26:16, 2 Crônicas. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração. O cara está forte. Aí a força faz o quê? Soberba, arrogância, exaltação. Exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Para a sua própria ruína. E transgrediu contra o Eterno, porque entrou no templo do Eterno para queimar incenso no altar do incenso. Ou seja, ele quis fazer algo santo, queimar incenso, mas fora da ordem estabelecida. Isso não era o papel dele, né? Ou seja, uma espiritualidade sem submissão virou o quê? Transgressão. Tentaram. O exemplo de Kefas, Pedro, lá na Brit Hadashah, uma sinceridade sem alinhamento com a vontade do Eterno. Percebam, Mateus 16, 22 e 23. E Kefas, Pedro, tomando-o de parte, Yeshua, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti. De modo algum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Kefas: para trás de mim, Rassatã. Adversário, né? Por que adversário? Contra a vontade do Eterno. Estava colocando um óbice, um impedimento aqui à vontade do Eterno. Porque não compreendes as coisas que são do Eterno, mas só as que são dos homens. Uma compaixão mundana. Oh, gente, isso aqui diz muito. Eu poderia ficar aqui a tarde inteira falando sobre isso. Imagina. Né? Pedro aqui, gente, estava movido por um sentimento de afeição e zelo pelo seu mestre. É inegável. Inegável. Estava vivendo com Yeshua. Né? Yeshua falou lá que ele ia ser pego, preso, morto, de forma nenhuma. Né? É uma afeição humana. Aí essa afeição, gente, não estava alinhada com a vontade do Eterno. Então é um zelo sem alinhamento. É o que nós devemos também conferir, não é? Mateus 7, 22 e 23, já falei sobre isso aqui hoje. Muitos servirão com obras. E aliás, tem um segmento aí que é mestre em fazer isso, né? Não, vamos praticar boas obras, né? Para serem vistos pelos homens, não é assim? Mas sem uma submissão real. Evoluir, isso, e outras coisas mais. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em seu nome nós profetizamos, expulsamos Shedim, em seu nome fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a anomia. Anomia, transgressão da Torá. Vocês fizeram isso com ordem de quem? Com que kavaná, com que intenção? Qual foi o propósito disso? Onde que lhes foi determinado agir dessa forma? Em cima das leis. Ou seja, aqui havia uma atividade espiritual intensa, mas sem uma obediência verdadeira. Era a pessoa fazendo aquilo que ela sabe fazer, a própria vontade. Isso, gente, continua sendo fogo estranho, né? Infelizmente, isso tem pegado a muitos. A pessoa quer uma posição sem pagar um preço, sem suportar o processo. Não querem quebrantar-se, não querem se expor. É uma posição sem a morte do ego, sem a morte do eu. Então, queridos, nem toda intensidade espiritual ela vem de Deus.
Nem toda intensidade espiritual vem de Deus. Há pessoas com muito fogo, sem zero de santidade. Zero. Uma espécie de volúpia. Ela faz o desejo próprio. Exatamente. É a vontade imperando. É uma atuação teatral. É uma performance. E nós sabemos que o reino do Eterno ele não é medido por intensidade emocional. Nós não nos guiamos pelas emoções, nós nos guiamos pela razão. E nesse caso aí, da pessoa fazer a vontade dela, como foi o meu caso na sexta-feira, que queria mandar aquela resposta de imediato, você tem aquele alívio quando você faz o que você quer, a sua carne, mas depois vem aquele sentimento ruim, a falta de paz. Quer dizer, quem semeia para a carne colhe corrupção, quem semeia o espírito colhe para a vida eterna, né? Então eu senti essa diferença, uma grande paz, um treino Shabbat bem, né? Então, Gente, na hora que eu li, deixa eu fazer uma confissão aqui. Na hora que eu li o texto dela, eu pensei, meu Deus do céu, aqui minha mulher é brava demais, eu não conheço uma mulher tão brava, não. Aqui, mas eu nunca vi naquela intensidade, eu pensei, meu Deus do céu, eu vou ter que mexer em tudo aqui. Eu falei, de jeito nenhum, esse negócio está ofensivo demais. Misericórdia. Foi o mesmo conteúdo, né? Deixou o mesmo conteúdo. Exatamente, os pontos precisavam ser tocados. Só que aí é lógico, a questão da forma, né? Vamos mudar a forma. A forma está errada. É tão interessante trazer isso aqui, porque isso é o que acontece com cada um de nós, com a nossa natureza humana. Né? Verdade. E naquela hora, eu fui precisa nos pontos, e assim, aí ele veio assim, mas e o Shabbat, a sua fé, a sua vida, a essência, né? Aí eu falei assim, nossa Deus, vai tudo aprender hoje? Eu não posso, Senhor, não, eu vou começar primeiro a ler, mas a cara assim, passa a mão, manda de uma vez, manda. Eu falei, não vou mandar, vou passar primeiro pelo filho de um irmão. Nessa hora, meu irmão, meu líder, né? A pessoa mais próxima ali que podia testar. Então, gente, façam isso. Quem não é casado, manda para a irmã, aí a irmã, o irmão manda para o outro. Mas faça esse teste. Deus segura a gente naquele momento, enquanto o irmão analisa. A gente tem tempo de escolher o caminho da vida, né? Gente, nós temos que fazer cessar esses impulsos, né? Agir pela emoção. Nós temos que fazer cessar isso. Yeshua nunca nos ensinou isso. Né? Ele, o tempo todo, ele ensinou a fidelidade ao Eterno. Fazer a vontade do Eterno. Né? Meu marido fala, irmão, não se afasta de mim, viu? Porque eu já morri também. Cada vez eu escolho fazer a vontade de Deus, né? Não a minha. Eu sei que eu nasci de novo, porque a minha natureza não vai se converter, a nossa natureza não se converte. Isso é sacrificar no sangue, não é do reino, né? Mas eu sei que o Senhor me resgatou, porque eu não acho mais conforme a minha vontade. Amém. Queridos, já finalizando, só quero fazer uma observação acerca do papel de Yeshua, né? Sobretudo em Hebreus 9, onde diz que Yeshua, como Mashiach, como ungido do Eterno, ele entrou uma vez por todas no Santo dos Santos, por seu próprio sangue. Hebreus 9:12. Né? Então, é óbvio que Hebreus não anula Vaikra, Levítico. Hebreus está aqui revelando a profundidade de Levítico. Ou seja, Yeshua não aboliu Yom Kippur. Ele revelou a plenitude de Yom Kippur. Então ele é o cumprimento sacerdotal daquilo que o Mishkan ensinava. Quando nós estudamos aqui a maquete do Mishkan, os objetos, os utensílios, tudo isso aponta para uma finalidade. Existe uma finalidade. O Eterno não faz nada por acaso. Tem uma finalidade. Agora, qual é a finalidade prática, plena, principiológica? Isso é que nós precisamos buscar. E aqui, gente, num nível bem profundo, o Santo dos Santos representa aqui, para nós, o mais interior da nossa alma. Nem todo pecado está no exterior, no comportamento. Muito está escondido no Kodesh HaKodashim, no interior. Quais sejam? Ressentimento. Gente,
Ressentimento dentro de uma querrilá, dentro de uma sinagoga. Olha que coisa terrível. Intenção, travar nada. Bicudo, tá bicudo. O Henrique estava ali fora, ali tá assim. Aí eu brinquei, aí o Eugênio, acho que pegou a caneta dele, né? Ele fez aquele bico assim, não, me dá essa trombeta aí, deixa eu te comprar ela. Igual a tromba de elefante. Tem irmão que faz isso, né? Fica ressentido, orgulho, vaidade espiritual, amargura, Ou ele mesmo. competição, né? Isso, gente, é auto-idolatria. Auto-idolatria. Não posso ser ferido, não posso ser tocado. Eu sou o cara. Sobe, E aí nós percebemos a plenitude do ensino do nosso mestre Yeshua, né? E Yom Kippur não trata apenas de ações, ele trata de purificação interior. Né? O sangue aí, gente, ele não é uma mágica ritual, né? É uma entrega total. A palavra diz o que acerca do sangue? É a própria vida, o sangue é a própria vida. Né? É uma entrega total. Queridos, que o Eterno tem alguns outros assuntos que nós trataremos em continuação na segunda-feira, tá? Mas que o Eterno nos abençoe, nos capacite para que possamos cumprir aí os requisitos que o Mashiach Yeshua nos ensina, que é de negar a nós mesmos, tomar o madeiro e segui-lo, né? E sobretudo, quando formos segui-lo, não pequemos mais, que suportemos o processo do Kedoshim, da santificação. Shabbat Shalom a todos.